Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius. Meu é Ellen. E nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica. Vamos nessa? Em Gênesis capítulo 30, a partir do versículo 1, fala assim: Quando Raquel percebeu que não podia ter filho, ficou com inveja da sua irmã Leia e disse ao marido: Dê-me filho, senão eu morro. Jacó ficou zangado com Raquel e disse: Você está pensando que eu sou Deus? É ele quem não deixa você ter filhos. Então Raquel disse: Aqui está minha escrava Bila, e tenha relação com ela. Quando ela tiver um filho, será como se fosse meu. Desse modo eu serei mãe por meio dela. Assim Raquel deu a Jacó, sua escrava Bila, para ser a sua concubina. E ele teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu a Jacó um filho. Então Raquel disse: Esse filho vai se chamar Dan, porque Deus foi justo comigo. Ele ouviu a minha oração e me deu um filho. Bila ficou grávida outra vez e deu a Jacó outro filho. Aí Raquel disse: O nome deste menino será Naftali, porque lutei muito contra minha irmã e venci. Quando Leia percebeu que não ia ter mais filho, deu a escrava Zilpa a Jacó para ser a sua concubina, e Zilpa deu a Jacó um filho. Então Leia disse: Que sorte, esse menino vai se chamar Gade. Depois Zilpa deu a Jacó outro filho, e Leia disse: Como sou feliz, agora as mulheres dirão que eu sou feliz, por isso o menino se chama Aser. Um dia, no tempo da colheita do trigo, Rúben foi ao campo, ali achou uma mandrágoras e as levou para Leia, sua mãe. Quando Raquel ouviu isso, disse a Leia: Por favor, me dê alguma das suas mandrágoras que o seu filho trouxe. Leia respondeu: Será que você acha que tomar o meu marido de mim ainda é pouco? Agora vai querer tomar também as mandrágoras que o meu filho me deu? Aí Raquel disse: Vamos fazer uma troca. Você me dá as mandrágoras e eu deixo que você durma com Jacó essa noite. De tardinha, quando Jacó chegou no campo, Leia foi se encontrar com ele e disse: Essa noite você vai dormir comigo, porque eu paguei para isso com as mandrágoras que o meu filho achou. Naquela noite Jacó teve relações com ela. Deus ouviu a oração de Leia e ela ficou grávida e deu a Jacó o quinto filho. Então Leia disse: Esse menino se chamará Isacar. Que é Isaac, né? Isacar. Pois Deus me recompensou por ter dado a minha escrava ao meu marido. Depois Leia engravidou pela sexta vez e deu a Jacó mais um filho e disse: Deus me deu um belo presente. Agora o meu marido vai ficar comigo, porque lhe dei 6 filhos. Por isso ela pôs nele o nome de Zebulon. Por último, Leia teve uma filha e lhe deu o nome de Dina. Então Deus lembrou de Raquel, ele ouviu sua oração e fez com que ela pudesse ter filho. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Então disse: Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filho, que o Senhor Deus me dê mais um filho. Por isso ela pôs nele o nome de José. E aí essa parte da história é bem corrida, né? É uma querendo entregar a concubina da outra, né? Pra que... Eu acho isso bem nada a ver, né? A barriga de outra ser parte dela, né? Mas a história, resumidamente, até o versículo 24 é isso. E a grande questão também é que a Raquel finalmente pôde ter um filho chamado José. É interessante como se repete a história. Assim como aconteceu com Abraão, né? A esposa de Abraão, Sara, deu a sua concubina para ele ter o Ismael. Assim aconteceu com Jacó, a mesma coisa. E ficou uma disputa de quem ia dar mais filhos a Jacó, quem ia chamar a atenção de Jacó, a ponto de acontecer a mesma coisa que aconteceu com Esaú, de vender as suas lentilhas para matar sua fome, e o outro ter a sua primogenitura. E aqui uma vendeu as mandrágoras, é difícil, para ter uma noite com Jacó, e teve um filho. Verdade. Aí, continuando a história, diz assim, versículo 25. Depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar para a minha terra, dê os meus filhos, minhas mulheres, que ganhei trabalhando para o Senhor, e eu irei embora. O Senhor sabe muito bem quanto eu tenho servido. Labão respondeu: Fique comigo, por favor, pois por meio de adivinhações fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Diga quanto quer ganhar, que eu lhe pagarei. Então Jacó disse: O Senhor sabe como tenho trabalhado e como tenho cuidado dos seus animais. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou.
E Deus tem abençoado o Senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado, mas agora preciso cuidar da minha família. Quanto você quer que eu lhe pague? Insistiu Labão. Jacó respondeu: não quero salário. Eu continuarei a cuidar das suas ovelhas se o Senhor concordar com a proposta que vou fazer. Hoje vou passar por todo o rebanho a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados e com manchas. E é só isso que eu quero como salário. No futuro será fácil o Senhor saber se eu tenho sido honesto. Na hora de conferir o meu salário, se houver no meu rebanho carneirinhos que não sejam pretos e cabritos, que não sejam malhados ou não tenham manchas, o Senhor saberá que fui eu que roubei. Labão concordou dizendo: está bem, aceito sua proposta. Naquele mesmo dia, Labão separou para si todos os cabritos que tinham listas ou manchas, todas as cabras malhadas e manchadas ou os que tinham branco e todos os carneirinhos pretos. Ele o entregou aos seus filhos para cuidar deles, e se afastou de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem. E Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão. Então Jacó pegou galhos verdes de chopo, de amendoeira e de plátano e descascou, fazendo parecer listas brancas. Ele pôs esses galhos na frente dos animais nos bebedouros onde iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando ia beber. E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listradas com manchas e malhas. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listrados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim Jacó foi formando seu próprio rebanho, separando os animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos das árvores na frente dos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Mas na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos. Por isso os animais fracos ficaram para Labão, e os mais fortes ficaram para Jacó. Desse modo ele ficou muito rico e chegou a ter ovelhas e cabras, escravas, camelos e jumentos. Então Jacó assim começou, né, a dar a volta, né, também. Ele foi muito inteligente. Ele, não sei qual foi a sabedoria dele de fazer isso sem que deu certo. Um fundamento. Fica aí um questionamento pra gente, né, pesquisar, entender a ciência por detrás disso. Mas Deus abençoou, isso é verdade. A bênção de Deus estava sobre ele e se confirmou. Tanto é que os animais começaram a dar sempre o salário de Jacó, né? Sim. Então é isso, pessoal. A gente se vê daqui a pouco no próximo vídeo. Tchau, tchau.